Vamos lá, salve galera do canal FM Futebol ao Vivo. Galera, vamos para mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu quero reagir aqui um pouquinho do que falou o Josa em relação ao novo CEO do Fortaleza. E, cara, vou te contar uma coisa, hein? Ele detonou, né? Detonou também o Fujão, o Poporopopó, né? Detonou os dois, né? Ele não teve papa na língua, não. Detonou o Poporopopó também. E o Pedro Martins, cara, vou te contar um negócio. Pelo que o Jossa tá dizendo aí, o negócio tá feio, viu? Pois é. Mas vamos lá, porque ele fala algumas coisas aqui interessantes. Não concordo com tudo que ele fala aqui, mas eu acho que vale a pena a gente ouvir aqui um pouquinho do que ele falou. O Pedro Martins é alguém que se insere dentro dessa lógica. É um profissional com perfil técnico, né? Com formação em MBA de não sei o que, de tal. Tem um monte de coisa lá que pra mim não vale absolutamente nada. Sabe por quê? Porque ele não entende nada de futebol. Absolutamente nada de futebol. Tá? Rapaz, tá ruim. O cara que é contratado para CEO do Fortaleza, para dirigir o futebol praticamente do Fortaleza, no que diz respeito também às contratações, não entender nada de futebol. Chegou um olheiro de futebol aí, que eu passei até ontem um vídeo dele, né? Esqueci agora até o nome. Mas chegou aí um outro dirigente, talvez para ajudar, né? Talvez porque ele não saiba e não conheça tanto de futebol assim, talvez, não sei. Formado em administração de empresas. Tá? Entende nada de futebol. Todas as outras formações que ele tem, né, na minha opinião, não o ajuda a ter uma percepção sobre o futebol que possa moldar um clube dentro dessa percepção e mudar completamente. Assim, não precisa o cara ser formado por o cara entender de futebol, não, tá bom? Lógico que o cara formado dá uma especialidade a mais, aumenta o seu currículo, valoriza o seu currículo, mas o entendimento de futebol, o conhecimento de futebol, né, principalmente no que diz respeito à parte técnica, quando você vai contratar um jogador, não precisa você ser estudado para isso, não. Basta você ter um olho clínico, né? Mas, lógico, claro, para administrar uma empresa, você precisa sim, né? Completamente as coisas para esse clube, né? As coisas eu estou falando para vocês como ninguém fala, né? Como ninguém está falando aí. Porque este é um momento, né, de certa forma, de desespero e todos querem cair na ilusão, querem viver na ilusão. Porque viver na ilusão é muito mais confortável neste momento do que assumir o que é de fato a realidade. Só que a realidade é perversa. O Laio está na segunda divisão. E é muito importante pararmos de ficar inventando as coisas. Pedro Martins não é um CEO que presta. Pode fazer um trabalho bom no Fortaleza? Pode. Você vai mudar sua percepção? Não, não vou mudar. Porque vai ser um trabalho bom diante de todos os outros que foram horríveis. No geral, né, a amostra positiva dele vai estar se confrontando com inúmeras amostras negativas que ele teve. Entende? É claro que eu desejo sorte para esse moço. Eu falo moço, porque para mim, quando eu vejo, parece um moço. Quando ele fala, parece um moço. Né? E quando tem problema nos clubes, ele fica longe. Quando tem problema no clube, ele fica longe. Ele não vai para o problema. No próprio vídeo do Expresso Tricolor, que eu recomendo, né? Foi dito, por exemplo, que teve até problemas no Santos em transmissão. Momentos em que ele foi desrespeitado. Foi desrespeitado porque ele não se dá ao respeito. Porque quando ele chega no clube, todo mundo identifica que aquele não é alguém que entende de futebol. E é necessário entender de futebol. O Marcelo Paes, que deixou o clube, né, é alguém que entende muito de futebol. Ele cometeu erros, muitos erros, na minha opinião, terríveis até, né? E eu vou dizer, inclusive, uma coisa para vocês aqui. O Marcelo Paes, no Fortaleza, antes de voltar para o moço, né, o menino Pedro Martins, né, ele estava tão personalista, tá? E as pessoas estavam caminhando tão juntos com o Marcelo Paes, que as pessoas não paravam para pensar, presta atenção no que eu vou dizer, não paravam para pensar o quão terrível era ele ser gestor do Fortaleza e ele fazer palestra pelo Brasil. As pessoas começaram a achar aquilo totalmente normal. A prova de que aquilo não era normal está no seguinte: eu duvido que Marcelo Paes vai ser gestor do Corinthians
e vai fazer palestras pelo Brasil. Por que no Corinthians ele não vai fazer palestras pelo Brasil, enquanto no Fortaleza ele fazia? Porque ele se sentia dono do Fortaleza. Pois, isso que o Josa, o Josa falou é verdade, né? O Marcelo Paes se sentia dono do Fortaleza, né? E muitos torcedores do Fortaleza, até de uma certa forma, apoiaram esse tipo, né, de postura do dirigente, o que é uma coisa totalmente incabível em um dirigente de futebol. Ou seja, ele se promoveu em cima do Fortaleza até mais do que a instituição. O valor que tem o Paes hoje para mídia fora aqui do Nordeste, né? A mídia do Paes foi vendida até maior do que a do Fortaleza. Como se o Paes fosse a única Coca-Cola do deserto, né? Fosse a única peça da engrenagem que fazia tudo aquilo acontecer do Fortaleza estar na primeira divisão. E eu já falei sobre isso. Na minha opinião, o Paes deu sorte porque pegou dois grandes treinadores, porque os times que ele sempre fez nas temporadas foram times mequetrefe, times meia boca. E a prova de que ele era pensava que era dono do Fortaleza é o fato de que no Corinthians ele vai chegar pianinho. E se não tomar cuidado, vai ser engolido. Se você quer criar um app, mas não faz ideia de... Vou te contar um negócio, entrar propaganda mesmo na hora que a gente tá gravando, né? Te contando, né? Rapaz, eu te contar um negócio. Propaganda de YouTube eu não sei quem é mais odiado hoje, né? Pelo torcedor do Fortaleza. Se é a propaganda do YouTube ou se é o Paes, né? Eu te contar um negócio. Que faz raiva a propaganda de YouTube, hein? Vai ser engolido no Corinthians também. De antemão. Do ponto de vista da representatividade, eu acho muito importante que alguém do Nordeste assuma um dos maiores clubes do futebol brasileiro e que esteja aqui no Sudeste. Acho isso muito importante. Isso é uma coisa. A outra é que o Marcelo Paes pode ou não fazer sucesso no Corinthians, tá? Na minha opinião, o Corinthians vai ficar mais ou menos parecido com o que foi em 2025. Tá? Agora, com todos os problemas que possamos atribuir para o Marcelo Paes, né? Que inclusive durante muito tempo fez um trabalho muito bom no Fortaleza, né? Antes dos problemas subirem a cabeça dele, ele ficar personalista, achar que era muito melhor que ele, assim por diante, né? Ele acha que é melhor do que ele é. Mas isso aí é justamente pelo fato da própria imprensa da região sudeste colocar ele num pedestal como se ele fosse o cara do Fortaleza. E a gente que vive aqui, sabe o dia a dia do Fortaleza, e a gente sabe que não é isso, né? Tem torcedor que tem torcedor que não acompanhou o Fortaleza desde da Série C, esses 8 anos que o Fortaleza, né, tava na Série C, porque eu digo isso porque eu acompanho o Fortaleza desde a Série C, aliás, antes da Série C, né, bem antes da Série C, e acompanho o seu dia a dia, como repórter, como torcedor, como narrador de futebol, entendeu? E aí tem gente que faz vídeos aí e diz que foi o Paes que tirou o Fortaleza da terceira divisão, sem saber, pô. Aí a gente vai lá, tem que botar um comentário. Cara, refaça o seu vídeo aí, porque não foi o Paes que tirou o Fortaleza da Série C, foi Luiz Eduardo Girão. Enfim, ele fez um trabalho muito bom, né? E fez porque entende muito de futebol. Ainda entende. Mesmo hoje, entende muito de futebol. Entende não, muito também, aí eu discordo de você. Ele entende razoavelmente de futebol. Razoavelmente. Muito, se ele entendesse de futebol. O Fortaleza tinha feito times foda dentro do Campeonato Brasileiro, porque esses anos todos que o Fortaleza fez, Fortaleza tinha feito times foda. O Fortaleza nunca fez um time melhor do que o Bragantino. Incrível. Nunca fez um time melhor, tô dizendo, em termos de peças, em termos de jogadores, né? Resultados é outra coisa. Resultado é outra coisa. Muito de gestão também. Cometeu erros também nesse ponto? Cometeu. No começo não cometia, cometeu depois. Esse rapaz que está chegando na Fortaleza não tem a compreensão de futebol que tem o Marcelo Paes. Não tem essa capacidade, tá? Agora, evidentemente que todo mundo agora quer que, até em virtude de que o mundo, que as coisas mudaram, né? Que o Fortaleza agora já não está mais naquela gestão, então precisa de um CEO diferente. A primeira questão que eu coloco é o seguinte: por que o Fortaleza precisa ser SAF?
É, Pronto, aí nesse ponto aí eu vou discordar totalmente, né, do que fala o Josa, e eu vou explicar pra você por que, Josa, o Fortaleza precisa ser SAF. E não é só o Fortaleza que precisa ser SAF, não. Todos os times do Brasil hoje eles precisam ser SAF. todo mundo sabe por que o Fortaleza virou SAF. Você sabe por que o Fortaleza virou SAF, né? Claro que eu sei. O Fortaleza virou SAF para que o Marcelo Paes continuasse no poder. Simples assim. Isso. Fortaleza... Isso, mas não foi porque o Fortaleza se tornou SAF, né? Para perpetuação do Marcelo Paes no poder, que o Fortaleza não precisava ser SAF. É diferente uma coisa da outra. Fortaleza precisava ser SAF, sim. Agora o Fortaleza não precisava, era de um dirigente que tinha ambições de se perpetuar no poder. Isso não. SAF, o Fortaleza já era para ter sido SAF assim que saiu da Série B, da Série C. Já se tornava SAF ali. E vendia a SAF para um grande investidor. Não essa SAF mentirosa, né, de 25%. nunca precisou ser SAF. E a prova disso? A prova disso é que é uma SAF com pouco domínio pelo investidor, né? Com pouco percentual por parte do investidor. Não tem sentido esse tipo de SAF, né? Por que precisa de Pedro Martins? Por que precisa ser SAF? Não precisava antes. É aquilo que eu falo, para que esse tipo de investicionista? Quando as coisas estão funcionando muito bem. Melhorou o investimento. Melhorou? Melhorou o investimento? Como é que vai melhorar se a ambição do cara não deixou melhorar? É isso que tem que ser questionado, Josa. Não é o fato do Fortaleza ter se transformado SAF, porque é totalmente diferente uma coisa da outra que você está analisando. Beleza? Eu discordo nesse ponto aí, porque SAF, Fortaleza sempre precisou ser SAF, mas para ser vendida, como as SAFs são vendidas em 90%, né? Para chegar uma grande empresa, injetar o dinheiro e fazer um time competitivo, um time forte. As contas estão melhores agora? Tem mais dinheiro sobrando no clube agora? Estão nadando de grana no PC, é isso? Melhorou tudo, não é isso? Depois que virou SAF. É isso mesmo? Show! Você concorda com isso, né? Então você continua na ilusão. Aquela mesma ilusão que diz pra você que tá tudo sendo maravilhoso até agora, né? Tá tudo funcionando e nós vamos voltar. Os dirigentes acreditam nisso, né? E o torcedor acredita que vai voltar com muita facilidade também. É automático, é natural. Ele tá na Série B, como nós somos muito potentes aqui, muito fortes, a gente vai voltar naturalmente. Se não construir um trabalho sério, não volta. Isso. Foi o que eu falei também, não volta. Se você não fizer um trabalho bem organizado, porque é mais fácil você se manter numa primeira divisão onde a concorrência é muito maior do que você conseguir um acesso da Série B para a Série A. É muito mais difícil. É muito mais complicado. Mas Fortaleza tem uma estrutura boa e tem todas as condições hoje de brigar pelo acesso. Não só pelo acesso, mas brigar pelo título do campeonato, né? Agora vai depender de quem vai estar dirigindo o Fortaleza e da competência de quem vai estar lá dentro. Não volta. Aí vai depender muito, né, da competência das pessoas que estão administrando o Fortaleza para o time voltar, né? E Pedro Martins não é um gestor para começar esse trabalho. Sério. De novo, ele pode funcionar no Fortaleza, mas não venha me convencer, porque eu posso ter inúmeros problemas também, mas eu entendo de gestão de futebol, tá? Porque você não tá nenhum clube aí e tal, administrando, porque eles não querem verdades. Beleza, galera. Então tá aí, ó. Discordo só um ponto, né, o ponto, né, do Josa, né, em relação a isso aí em ser SAF, né, que ele disse que o Fortaleza não precisava ser SAF. Discordo totalmente. O Fortaleza precisava ser SAF, sim. Aliás, precisa, né, ser SAF, mas precisa que a SAF seja vendida. Agora, não desse modelo que tá aí. Beleza? Eu acho que talvez até ele se equivocou. Eu acho, né, que ele deva ter se equivocado quando ele disse que o Fortaleza não precisava ser SAF. O Fortaleza precisava, mas não desses moldes aí, porque esses moldes foram para a perpetuação do Marcelo Paes no poder, né? Embora o Marcelo Paes sempre negando que não é, né? E a gente sabe que a gente aqui não é otário. A gente sabe que foi feita para isso. Mas enfim, galera, eu não sei se vocês concordam comigo, com parte, né, do Josa também, ou se concordo completamente com o Josa, que o Fortaleza não tinha que ser SAF, tinha que depender das suas próprias pernas, e depender das próprias pernas dele, do seu
próprio crescimento ali natural, hoje nenhum clube de futebol vai para canto nenhum, torcedor. Não vai. Se não se tornar SAF, se não vier grandes investidores, o Fortaleza não vai concorrer com ninguém. Ninguém. Essa é que é a grande verdade. Só que tem torcedor ainda acredita que SAF veio para time falido, veio para... Não é mais assim, amigo. Acabou-se essa história. Né? A SAF veio e veio para ficar. Ela veio para trazer grandes investimentos. O futebol hoje parou de ser só um entretenimento do torcedor. Ele passou a ser algo que gera muito dinheiro, né? Para os empresários lucrarem e automaticamente a torcida ali ganhar um pouco de alegria com o seu time de futebol. Mas é isso aí, galera. Valeu, um forte abraço. Deixe aí nos comentários o que você achou. E é isso aí, meus amigos. Seguimos, né? Qualquer novidade do Fortaleza a gente traz por aqui. E é isso aí, meus amigos. Valeu, forte abraço.